Esta base de dados em Excel contém as cotações de encerramento diárias do índice S&P 500 desde 1950 até 10/6/2011. Temos aqui as cotações de encerramento, Adjusted Close, e vamos ver, fazer uma análise de volatilidade. É ao nível da volatilidade que vamos analisar a presença de estruturas, de estruturas fractais e logo de criticalidade auto-organizada, e vamos procurar essa criticalidade e essa fractalidade ao nível da distribuição de frequências. Portanto, ao nível da distribuição de frequências é que vamos tentar encontrar essa fractalidade, e vamos analisar a distribuição de frequências da volatilidade. Como é que estamos a medir a volatilidade? Em primeiro lugar, calculamos as rendibilidades diárias do índice, e podemos vê-las num gráfico, inserir um gráfico de linhas, e temos aqui o gráfico. E como se pode ver, comparando com o vídeo anterior, temos também aqui explosões de volatilidade, saltos, as típicas flutuações complexas que caracterizam os processos de criticalidade auto-organizada. Neste caso, estas cotações têm distribuições multifractais, portanto, em termos de espectro, relativamente a uma análise da irregularidade. Essa parte nunca chegou a ser abordada em aula, mas nunca foi trabalhada em pormenor, portanto, não, fica só a ideia. Mas este padrão temporal, portanto a sequência das variações das rendibilidades apresenta uma estrutura multifractal, e isso é universal nos mercados financeiros. Para calcularmos portanto, a volatilidade, fazermos uma análise de volatilidade, vamos trabalhar com um indicador de volatilidade que são as rendibilidades absolutas, ou seja, calcula-se simplesmente o valor absoluto de rendibilidade. O que é que isso significa? Significa que se o valor é positivo, mantém o valor; se é negativo, passa a positivo. Podemos ver então o gráfico da volatilidade, e temos-lo aqui. E temos, uma vez mais, portanto, fases de variações mais baixas e fases de variações muito altas. Portanto, a volatilidade, incluindo saltos, a volatilidade medida a partir do valor absoluto está-nos a calcular o quê? A magnitude da variação, a magnitude da rendibilidade, portanto, e a rendibilidade é que está a ser calculada a partir de um tipo de variações chamadas as variações logarítmicas do índice. Portanto, está-nos a dar uma medida de impacto, de magnitude de variação, neste caso de variação logarítmica. Portanto, isto são as rendibilidades absolutas. Agora vamos calcular os histogramas utilizando o Excel, porque depois são esses histogramas que vão constituir a base de dados em SPSS para ser analisada e aplicada à regressão linear. Mas vamos ver como é que isto funciona. Portanto, em primeiro lugar, vamos criar um histograma. Para criar um histograma em Excel, tem-de-se primeiro avaliar qual é que é o máximo dos dados, portanto o valor máximo, e como estamos a trabalhar com as rendibilidades absolutas, portanto vamos aqui ao indicador de volatilidade, temos o máximo. Vamos pedir também o mínimo, e temos o mínimo. Portanto, o mínimo é 0, o máximo é 0,228997. Ora bem, vamos ver então, temos de dividir a diferença entre o máximo e o mínimo por 100. Ou por 100 ou por 1000, depende do número de classes que queremos no nosso histograma. Neste caso, para a aplicação da regressão é suficiente 100, portanto fazemos máximo menos mínimo, portanto fazemos máximo menos mínimo a dividir por 100, este menos este, dividindo por 100, e temos o tamanho do nosso passo, portanto, para definir as classes do histograma. Para definirmos então as classes do histograma, temos de fazer o seguinte: vamos, o primeiro valor é o valor mínimo, aliás, o primeiro valor é o mínimo, e já sabemos que vamos ter de ter 100, são 100 classes, portanto acrescentamos ao valor mínimo
o nosso passo F4 e vamos descendo, 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 e neste caso não paramos na célula 100, paramos sim na célula 101, que é onde termina e onde temos o valor máximo 0,228997. 0,228997. Portanto, começamos no mínimo, paramos no máximo. Temos 100 passos do mínimo até ao máximo. Agora, a única coisa que temos de fazer é dados e clicamos em análise de dados e pedimos o histograma e clicamos em OK. E vamos ver qual é que é o intervalo de entrada. Na análise de volatilidade, o intervalo de entrada é o intervalo de dados. Portanto, vamos buscar os dados de volatilidade. Ao intervalo de bloco correspondem então as classes. Nova folha de cálculo, vamos colocar numa nova folha de cálculo e colocamos em... podemos pedir também o resultado do gráfico e clicamos em OK. E temos o histograma. Bloco, frequência. Ora bem, portanto, isto é o histograma. Agora, vamos passar para Excel. Portanto, temos aqui o bloco e a frequência. Vamos passar para Excel aquilo que vai ser o centro de classe. Isso é o que nós queremos, é o centro de classe e o valor da frequência. E é isso que vamos analisar, portanto, centros de classe e valores de frequência. No próximo vídeo, portanto, neste vídeo mostramos como obter as frequências e os blocos, o histograma dentro do Excel. No próximo vídeo vamos trabalhar os centros de classe e passar para o SPSS e fazer a análise de regressão.